Olá, tudo bem? Hoje daremos início à nossa segunda aula, não é isso? Nossa segunda aula de história. Nessa segunda aula, vamos começar revisando a aula passada. O que vimos na aula passada? Primeiro, que história é uma ciência. Se a história é uma ciência, ela tem métodos, ela tem técnicas para ser analisada, para ser compreendida. Não é isso? Segundo ponto que nós vimos foi os povos originários. Quem são os povos originários? São o quê? São os seres humanos e suas civilizações que já estavam presentes aqui no continente americano antes da chegada do europeu. É isso? Nós, aqui no Brasil, costumamos chamá-los de índios. Não é isso? Índios por quê mesmo? Porque Cristóvão Colombo, quando chegou aqui na América, ele observou essa população e achou que tinha chegado na Índia. Daí ele chamou eles aqui de índios. Hoje nós chamamos de indianos o pessoal da Índia, né? Mas os nossos povos originários nós chamamos de índios. E aí a gente viu o conceito de terra indígena. O que é isso? Segundo a Constituição brasileira, nossos índios têm direito a seus territórios. Esses territórios pertencem ao Estado brasileiro, mas são de direito e usufruto pelos indígenas. Perfeito? Então, eles são protegidos por lei para terem seus territórios. E aí a gente entrou naquele debate, reconhecimento e preconceitos. Se a lei, se a Constituição, ela reconhece o direito desses indígenas sobre suas terras, existe o preconceito por parte da população brasileira a qual nós fazemos partes. E aí está na cultura, por exemplo, que eles chamam o índio de preguiçoso, falar que o índio está explorando porque quando passa pela terra deles tem que pagar pedágio, isso é absurdo, que a terra dos índios é improdutiva, que elas têm que ser ligadas ao agronegócio, né? A gente vê que são preconceitos e conceitos, na verdade, para querer tirar esse direito deles, não é isso? E aí nós vimos que nós temos duas categorias de povos, né? Que são os indígenas americanos, né? Com a tecnologia menos desenvolvida, no caso dos nossos índios, não é isso? Vivem com a agricultura rudimentar, vivem em tribos, não é isso? Vivem da caça, da pesca, não é isso? Ao contrário, por exemplo, dos índios, tinha tecnologia mais desenvolvida. Aí nós falamos de maias, astecas e incas. Se organizavam em impérios, a grande agricultura, já tinham prática de comércio, uma grande produção de artesanal e etc. E aí a gente entrou num passo muito importante que a gente vai trabalhar hoje, e entender o que é essa análise histórica. Então, essa análise histórica, né, no método do professor, primeira coisa, identificar um fato. O que é o fato? No nosso caso aqui, é entender, né, os povos originários, não é isso? Qual é o espaço? Qual o tempo que esse povo está aqui e nós vamos estudar? Então, mais ou menos, a gente vai dizer o seguinte, ó, que esses povos devem estar aqui na América uns 6, 7, 8 mil anos, não é isso? Até os dias de hoje, que é o século XXI. Então, o que seria o tempo? Do início desse povo na América, quando eles chegaram, até os dias de hoje. Perfeito? E o espaço, portanto, é o continente americano, e o tempo, o momento que esse povo está aqui e eu vou estudar. Perfeito? Aí eu começo minha análise. Como era a sociedade desses povos? Como era a política desses povos? Como era a economia desses povos? Como era a cultura desses povos? Né? E aí nosso exercício avaliativo é assim, ó, né? Vamos definir o objeto? O que nós vimos na matéria, afinal de contas? Olha a dica, né? Lembra daqueles povos que chegaram na América? Aí eu vou citar o espaço e o tempo. O espaço é a coisa mais fácil do mundo. É o continente. E o tempo? Desde quando eles estão aqui? Até os dias de hoje. Aí começa a análise, né? O que é o social mesmo? Olha só. O social, eu vou enfatizar, gente, a divisão ou não em classes sociais. Eles tinham classes sociais? Ou não? Ou eles eram pessoas sem classes sociais? Sem classe social significa primitivo ou comunista. Político. Como eles estavam organizados? Em tribos, em reinos, em impérios, em república, né?
Perfeito? Então, o político, eu vou falar da organização e administração desses povos. Aí vem o econômico. Como eles produziam riqueza? A riqueza deles de o quê? Da agricultura, da pesca, da caça, do comércio, da indústria. Indústria, será que tinha indústria naquela época? Né? E a cultura, gente? A cultura é tudo que um povo produz. Mas aqui nós vamos enfatizar. Eles tinham religião? Eles tinham ciência. Opa! Arte. Escrita? Tá vendo? Aqui, ó, é o fator análise, não é isso? Então, gente, ó, nós temos aqui a nossa atividade, não é isso? Né? Então, olha só. Olha a orientação. Novamente, o professor vai revisar o que ele falou anteriormente. Ó. Orientação. Primeiro, tu deverás fazer a seguinte análise comparativa entre os dois grupos de povos pré-colombianos, né? A dos menos desenvolvidos tecnologicamente e os mais desenvolvidos. O que eu quero? Que você compare os povos mais primitivos dos mais sofisticados. Tá vendo aí? Ou seja, eu vou querer que vocês comparem genericamente, né? Os índios, perfeito? Com os índios mais tecnológicos, maias, astecas e incas. Tudo bem? Né? Primeira coisa do trabalho, né? O que eu estou analisando? O que a gente viu na aula, não é isso? Qual é o espaço e o tempo que eu vou analisar? Da chegada desses povos, né? E análise, né? Dizer como eles funcionavam, os dois grupos, né? O social, novamente, né? Como a sociedade era organizada, como se relacionava, a divisão de classe que a gente viu agorinha. Político, como esses povos, né, se administravam, organizavam o território, a gente viu agorinha. E o econômico, como eles produziam riqueza, não é isso? Igual a gente viu agorinha. E a cultura, toda a tradição, conforme nós vimos agorinha, tá bom? Então é um trabalho interessante por quê? Porque eu vou observar a característica genérica desses povos e vou fazer a comparação do social, do político, do econômico e cultural. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer coisa, procure o professor. Um abraço.